Signum Talks, conversas com significado. Bem, antes de tudo, não sei se é boa tarde, se é bom dia, se é boa noite, mas obrigado a todos aqueles que tiraram algum tempo para nos ouvir. Bem-vindos à edição piloto do Signum Talks, conversas com significado. Será um podcast que nos irá acompanhar ao longo dos próximos meses, onde teremos temáticas diretamente ligadas às questões da juventude. Este programa surge no âmbito do Plano Municipal da Juventude de Lousada, mais concretamente através do projeto Vila Escola de Poderes. Bem, nós hoje temos 4 convidadas, portanto será um programa eminentemente feminino, para discutirmos o poder do voto. Ao dia que estamos a gravar, faltam 2 dias para supostamente a primeira volta das eleições presidenciais e por isso o poder do voto como a temática que vamos ter hoje para discutir. Pronto, temos a Branca Amil, que é uma das animadoras da PASEC, que está a ajudar a dinamizar o Plano Municipal da Juventude aqui em Lousada e o Vila Escola de Poderes. Temos a Lara Afonso, uma das tutoras de pares e que trabalha nos grupos de capacitação nos agrupamentos de escolas aqui em Lousada. Temos também a Beatriz, que é uma das jovens protagonistas do programa e, portanto, já agora parabéns por ganhar estas eleições para a Associação de Estudantes. Não vou dizer de que escola, mas portanto, fica também esse apontamento, também para nos dar a sua opinião. E depois a Lara Silva, a Lara também que está envolvida numa série de causas, é uma ativista social, uma jovem ativista social e que também nos vai dar aqui um bocadinho a sua visão sobre esta questão. Bem-vindas, obrigado pelo vosso tempo. E pronto, a primeira pergunta é a pergunta mais básica de todas: porque é que é importante votar? Ok? Então, se calhar vamos começar por ti, Lara. Pode ser. Eu acho que o voto é importante porque nós vivemos num sistema representativo, ou seja, nós votamos para alguém nos representar. Ou seja, nós temos que também defender os nossos interesses e se a partir do voto o conseguimos fazer, é algo que nós devemos também salvaguardar e também ter em consideração. Além disso, a política afeta vários parâmetros da nossa sociedade, afeta-nos a nós, por isso é importante que nós sejamos conscientes em quem é que votamos e que é importante votar porque vai acabar por definir muito a nossa vida e a vida dos outros, por isso é algo que nós devemos ter consciência e perceber a sua importância e também perceber toda a história do como é que nós começamos a votar e por isso devemos também salvaguardar essa história e também proteger o voto. Pronto, também dizer-vos, quando eu falo da importância do voto, não tem que ser só o voto nas eleições legislativas, nas presidenciais, também o voto para a Associação de Estudantes, o voto para a associação de que vocês fazem parte, pronto. Portanto, o voto no geral enquanto instrumento de participação social. Bia, qual é a tua opinião? Porque é que é importante votar? Assim, eu acho que toda a gente sabe, ou se não sabe, deveria saber a história de Portugal, principalmente a ditadura que vivemos e a liberdade que não tínhamos e que neste momento temos e que votar não deveria ser um direito, mas sim um dever. Eu acho que toda a gente tem a liberdade, obviamente com maiores de 18 anos têm a liberdade de votar e eu acho que não fazer é simplesmente um erro porque não estão a dar a sua opinião, não estão a dizer se concordam, se não concordam, não estão a dar a opinião devida sobre o que se passa no país. Ok. A esse respeito, depois queria lançar-te um desafio, mas já lá vamos. Lara Afonso, então. Prontos, obviamente acredito que seja muito importante votar. Acho que, principalmente, todos aqueles que estejam em posição para votar, ou pegando aqui nesta parte mais política, nós como participantes da política, nós, prontos, no momento em que temos direito ao voto, acabamos por participar sempre, mesmo no sentido que, tipo, nós consentimos com as decisões dos outros. No momento em que nós temos o direito a votar, nós temos que usar esse voto de forma útil. No momento em que nós não estamos a votar, nós estamos a participar de uma forma passiva e acaba por ser um bocadinho insignificante porque nós podemos na mesma demonstrar essa frustração com um voto em branco, por exemplo. Então, pegando um bocadinho no ponto, tipo, é uma ação que parece, tipo, a coisa do ir votar é algo tão simples que pode ter um impacto demasiado grande e que não pode ser visto como simplesmente um no meio de milhões, quando esse um pode fazer muita diferença. Branca.
É assim, daquilo que disseram não tenho muito a acrescentar. Aquilo que é importante nós também retirarmos é que ir votar, obviamente que é uma opção de cada um. Mas concordo com aquilo que a Beatriz disse, é, acima de tudo, na minha ótica, deveria ser um dever. E aquilo que muita gente já me disse, e uma grande amiga minha me diz muitas vezes, é: nós temos máxima liberdade, mas para máxima liberdade também temos muita responsabilidade. E, portanto, as escolhas que acabam por sair, de alguma forma, são responsabilidade nossa como cidadãos, como também microdecisores políticos, porque somos nós que também temos, não é, a responsabilidade de estar a escolher alguém para aquele cargo. Eu lançava os 2 desafios e pedia respostas curtas, que era, ok, vocês falaram que é um dever. Vocês acham que devia ser obrigatório votar? Era a primeira questão, ou seja, porque há países onde é obrigatório. E, portanto, tu não votares, pagas uma multa ou perdes direitos por causa disso. E a segunda era, acho que o voto devia ser, por exemplo, aos 16 anos. Devia começar mais cedo. Okay? Queria pedir respostas curtas para isso. Okay? Vamos agora fazer o contrário. Começamos por ti e acabamos na Lara Silva, então. Muitas vezes a obrigatoriedade de algo não é propriamente benéfico para... se já hoje em dia eu vejo, e vou conectar isto com a pergunta que tu fizeste, se deveria votar a partir dos 16 ou só a partir dos 18. Acho que quando entram na adolescência, ali mais ou menos nessas idades, ainda são muito novos para tomar decisões tão importantes. Não que não tenham maturidade muitas vezes, mas às vezes a pesquisa da informação ainda é muito longe, ainda deve haver uma preparação mais cuidada a esse nível. Portanto, é uma altura em que... Na tua opinião, um jovem com 16 anos, à partida, com exceções, não está preparado para fazer uma escolha consciente. Pode ser consciente, mas não quer dizer que não possam vir a ter esse trabalho, mas quer dizer que acho que essa é a altura ideal para começar a trabalhar e incutir a importância do voto e da política formal, porque no fundo quando nós estamos a falar neste votar é em formas de política formal, para aos 18 anos se sentir mais preparado e mais contextualizado sobre tudo aquilo que tem, onde é que pode ir pesquisar informação, o que é que pode ver, quais é que são os seus interesses, onde é que se posiciona melhor. Pronto, é um bocadinho por aí que eu considero que a partir dos 18 anos, mas que a partir dos 16 deveria haver alguma preparação a esse nível. Pronto, eu pedia que fossem um bocadinho mais sucintos, até para não repetirmos aqui ideias. Lara, de uma maneira muito telegráfica. Ok, em relação à obrigatoriedade, eu tenho um bocadinho de receio de que se isso acontecesse, acabasse cada vez mais por as decisões serem muito forçadas e tipo, as pessoas tivessem aquela ideia tipo, pronto, se eu sou obrigada a votar, vou votar neste e pronto, se seja o que seja, ou acho que nem toda a gente tem muita noção da valorização do voto em branco, então eu preferia que não fosse obrigatório mesmo por esse receio. Em relação a passar o voto para os 16 anos, eu também acredito que não seja o ideal. Eu vejo tipo, pronto, agora vai fazer um ano desde que eu pude ter a possibilidade, não é, o direito a votar, e eu sentia muito que eu tinha muito pouca noção da realidade, e não era que fosse por falta de informação, era muito por falta de vontade de cada um de realmente entrarmos no assunto, para mais porque a política envolve muitos assuntos, digamos, adultos, coisas que nós não temos muita percepção, não é? Habitações, salários, e são coisas que os mais novos não têm muita ideia, então acho que com os 18 tá bom. Muito bem, Bia, tens 16 anos, já devias poder votar para as eleições presidenciais, por exemplo, no domingo, ou nem por isso? Eu acho que não, porque assim, eu tento informar ao máximo, mas óbvio que há coisas que escapam e eu vejo pelas pessoas da minha idade, da minha turma, entre outros, que não fazem sequer um mínimo esforço para estarem atentos, para perceberem o que se passa com o país, com o município, etc. E eu acho que se eles fossem votar, iriam fazer tipo escolhas precipitadas, iam, vou votar neste porque vi no TikTok e acho que ele tem um discurso fixe e pronto. Ia votar assim muito precipitadamente e às vezes esse pequeno voto, no caso de uma pessoa que passam a ser várias, pode influenciar o país de uma forma não muito positiva.
Ok, e relativamente à outra parte, devia ser obrigatório? Só um sim ou não? Assim, eu estou ali no. Depende muito, porque lá está, como elas disseram, pode vir a ter um peso negativo, do género de as pessoas sentirem-se mais pressionadas e assim, mas por outro lado, eu acho que iria haver, não iria, obviamente como ia ser obrigatório, não iria haver tanta abstenção. Não, iria. a abstenção haveria sempre, seria se calhar menor, não é? Sim, mas acho que as pessoas, ao serem obrigadas, iriam ter de ser obrigadas, entre aspas, a tentarem perceber mais um bocadinho para melhorarem também o país, porque eu acho que ninguém quer viver numa sociedade má. Clara, para fecharmos esta questão? Não acho que devia ser obrigatório, mas acho que devia ser um assunto discutido, porque Portugal também tem taxas de abstenção altas, por isso alguma coisa está a falhar e acho que é preciso discutir isso. E acho que advém muitas vezes das pessoas acharem que o seu voto não vai ter importância, por isso se calhar educar para a política acaba por ser também um passo importante. Ou seja, a literacia política devia ser uma prioridade. Sim, e começar desde jovens, mesmo com 16 anos, porque considero que quando entramos na adolescência começamos a ter consciência do mundo que nós vivemos. Ou seja, eu acho que não faz sentido votarmos aos 16 anos, porque acho que começamos um caminho e devemos também explorar várias vertentes e não começar e depois ter que votar, e acho que é muito confuso. Por isso, conhecer e depois aos 18 anos já conseguimos ter uma percepção diferente do que aos 16 anos. Ok, pronto, temos a parte do votar, mas há outras formas de participar, não é? Pronto. Votar é, se quisermos, eu não quero dizer que é a mais famosa, mas é aquela que nós identificamos como participação dos cidadãos, não é? Pronto, mas falando concretamente da participação juvenil, que outras formas reais de participação é que vocês sentem que são relevantes e que de facto podem levar os jovens a ter uma verdadeira intervenção política? Ok? Vamos começar por ti, Lara Afonso. A primeira que me vem à cabeça, que é a que eu acabo por estar mais relacionada, é com os núcleos de estudantes ou a associação de estudantes. Eu acho que isso é um espaço que nós acabamos por sentir-nos mais confortáveis por ser tudo muito da nossa faixa etária e que nós podemos muitas das vezes até dizer barbaridades e ter alguém que nos explique de uma forma um bocadinho mais simples e de uma forma que nós entendamos o nosso erro ou o que seja. E acaba por ser um espaço muito mais seguro onde podemos na mesma discutir todas essas formas sem sentirmos aquela pressão de termos um adulto a avaliar-nos ou um adulto que supostamente é mais experiente do que nós e que, pronto, se acaba por ser um sítio onde nós conseguimos ter na mesma umas formalidades e falarmos sobre assuntos mais sérios, mas de uma forma mais confortável. Lara Silva. Eu também concordo. E acho que às vezes associamos a política a algo muito complexo e acho que envolvermos em grupos informais, mesmo a nossa comunidade, porque a política acaba por também envolver a nossa vida e coisas mais simples. Então acho que, por exemplo, a Associação de Estudantes, há programas na escola como o Parlamento de Jovens, acho que são oportunidades dos jovens aprenderem e falharem, porque são jovens, as opiniões mudam e acho que ter espaço em que podemos falar de forma livre é importante. Por isso acho que se calhar começar na comunidade acaba por ser muito importante para depois passarmos para uma escala global e pronto, acho que é importante também ter essa parte. Bia. Sim, eu não tinha assim muita noção de participações juvenis e há bocado até estava a falar com a Branca e ela até me disse que protestos e manifestações fazem parte disso. E era uma coisa que eu não tinha assim. Sim, e o voluntariado. Sim, voluntariado. E era uma coisa que eu não tinha Até assim. a parte teatral, por exemplo, pode ser uma forma de intervenção política. Era uma coisa que eu não tinha assim tanta noção. E eu também acho que isso devia ser um bocado incutido na nossa educação, tipo, principalmente na escola. Para além do voto, não é? Que outras formas de participação é que estás envolvida e que diferença é que achas que isso faz? Lá, Branca. Ok. Então, eu fiz toda a minha vida, estive em grupos desportivos, ok? E acho que muitas vezes aquilo que nós não associamos a uma participação juvenil direta mais ligada à ação política, não é? Acabam por ser o início de vários projetos, de troca de ideias, de juntar pessoas para avançar com algo superior, seja em equipas desportivas, seja em grupos de educação não formal, seja na associação que eu vou fazer voluntariado a cuidar dos animais que estão na rua, seja
em grupos artísticos estamos sempre numa dimensão política, porque nós fazemos parte deste macrosistema, no fundo. Ok, vocês falaram aí de algumas questões importantes e agora eu queria comparar as várias formas de participação juvenil com o voto. Não é? Pronto. Vocês, pronto, há aqui autoexemplos que não falamos, mas temos, por exemplo, a participação através de meios artísticos, seja através da música, do teatro, das artes visuais. Temos também a participação através do voluntariado, através do ativismo, várias formas de ativismo. Pronto. Comparando estas formas de participação com o voto, o que é mais importante? O voto ou fazer voluntariado, fazer de... Okay? E eu sei que sendo difícil, porque aqui objetivamente elas são complementares, não é? Portanto, uma não apaga a outra, aliás, para vocês, tendo que tomar uma decisão, ou seja, vocês podem fazer a reflexão que quiserem, mas no final, sendo muito frio, o que é mais importante? Participar de fora, em termos de ativismo, em termos de voluntariado, em termos de... não é? Ou o voto. Ok? Pronto, deixa-me começar, Lara. Sim, posso começar. Eu acredito que, pronto, comparando as duas, acaba por compararmos uma coisa bastante objetiva com uma coisa subjetiva. No sentido em que o voto acaba por ser objetivo, porque nós temos um determinado número de escolhas e temos que acabar por escolher uma delas, ou não escolher nenhuma também. Mas que cada uma tenha certas características que podem nem sempre ir completamente de acordo com aquilo em que nós acreditamos, enquanto que na participação juvenil nós conseguimos ser muito mais individuais, ser muito mais uma coisa pessoal no meio de muitos, mas no sentido em que nós conseguimos ser realmente nós próprios, ou seja, o voto é uma espécie de bem comum e a participação juvenil nas suas várias formas vai mais de encontrar a tua identidade, ao teu processo de autonomização, de intervenção social mais concreta, mais, se quiseres, mais identitária, mais tua, sim, mais genuína. Porque tu acabas por ter muito opção de escolha e depois não tens algo que determine exatamente. Depois, a partir daquilo, és muito mais livre para fazer o que queres e acaba por ser um sítio onde tu consegues crescer muito e até mesmo formular a tua opinião para assuntos mais formais. Pronto, mas agora, se estivesses no final do dia, se tivesses que privilegiar uma... Eu acho que escolhi a participação juvenil. Ok, ou seja, as outras formas de participação juvenil. Bia, a tua opinião? Eu concordo muito com o que a Lara disse, até porque com a minha idade eu acho que escolher o voto não faz assim tanto sentido, até porque eu não tenho essa oportunidade aí, um dia vai chegar a minha vez, mas a participação juvenil é uma forma, como a Lara disse, que nós podemos expressar os nossos sentimentos, as nossas ideias, não só pelo voto, mas por outras partes, como eu faço teatro, entre outras coisas. Pronto, mas o que é que tu priorizarias? Eu priorizaria a participação juvenil. Ok. Lara Silva. Toda a minha vida eu acho que fiz um bocadinho de voluntariado, por isso considero que seja algo muito transformador e que nos torna muito mais conscientes do mundo que nos rodeia, tornamos-nos mais empáticos, conhecemos outras realidades e saímos muito da nossa bolha. Por isso acho que é importante priorizar a participação juvenil, mas por outro lado, acho que acaba por ser um processo que nos leva ao voto, ou seja, nós acabamos por nos transformar enquanto pessoas mais conscientes e não pensarmos só nas nossas necessidades e nos nossos interesses. E eu acho que o voto é o momento da verdade de nós conseguirmos efetivamente que, por exemplo, o Parlamento, a Assembleia representa essa visão que nós temos. Por isso, sim, a participação juvenil é muito importante, mas o voto acaba por ser a formalidade. Ou seja, as outras formas de participação juvenil são importantes, mas tu priorizarias o voto. Sim, porque eu acho que no voto vai estar lá aquilo que eu fui aprendendo e aquilo que eu fui discutindo. Enquanto visão de sociedade. Sim, acho que sim. O voto, a participação juvenil acaba por levar muito ao voto e nós no voto refletimos aquilo que aprendemos. Sim, elas são complementares. Eu queria saber se vocês faziam esse exercício de priorização, porque não é
Não é muito fácil, mas Branca, para fecharmos esta Sim, parte. eu quando ouvi a pergunta, efetivamente, pensei logo, são complementares, não pensei em priorizar uma à outra, mas concordo com aquilo que foi dito. Eu acrescentaria só que a participação juvenil, como eu estava a dizer anteriormente também, acaba por ser o local pequeno onde nós podemos fazer grandes transformações. Idealmente, e sei que às vezes vai acontecendo, há grupos que vão procurar os decisores políticos, falar com eles e tentar também mudar, se calhar, algumas pequenas questões que depois se vão tornando cada vez maiores, não é? Portanto, eu priorizaria a participação juvenil no sentido de acreditar que cada vez mais aqueles que se juntam e que participam noutras organizações, noutras instituições, o que seja, vão procurar também mudar a política no sentido mais formal. Portanto, apesar de ser uma extensão, obviamente, priorizaria a participação juvenil. Ok, estamos a caminhar para o fim deste primeiro piloto da Signum Talks e pronto, agora vamos entrar um bocadinho, falámos do poder do voto, falámos da participação juvenil nas suas várias formas. A questão é, ok, os jovens participam, precisam de participar, mas a opinião deles é realmente ouvida? A primeira pergunta é muito crua e depois iremos para uma segunda mais detalhada, se quiserem, mas vocês sentem, vocês são jovens, não é? Todos vocês têm menos de 30 anos, vocês sentem que a vossa opinião é ouvida por aqueles que decidem, por aqueles que estão nos órgãos de decisão política, seja a nível de junta de freguesia, a nível do município, a nível de... Vocês sentem que vocês são ouvidos, neste caso ouvidas? Sim, não, e porquê? E vamos começar por ti, Bia. Assim, eu acho que muita gente tem o hábito de reclamar, porque nós queremos isto, mas ninguém faz, porque as pessoas da Câmara não nos dão ouvidos, ou porque... Eu acho que falta muito também aos jovens irem ter com as pessoas e falarem, porque se nós não dermos a conhecer o nosso lado, o que nós queremos, eles também, obviamente, não nos vão ouvir. E eu sinto que também, principalmente dos jovens, falo mais pelas pessoas da minha idade, eu acho que nós não nos damos a esse trabalho de mostrar às pessoas o nosso lado e o que nós gostávamos que acontecesse, por exemplo, aqui em Lousada. Ok. E tu, Lara Afonso? Eu vou falar também numa situação um bocadinho mais específica. Eu acho que, pelo menos a nível da minha freguesia, eu vi certas situações onde eles procuram os jovens, mas é para mostrarem aos outros que têm os jovens. Ou seja, show-off. O show-off foi um bocadinho isso, porque foi no sentido de tipo, olha, tu queres ser militante de tal, sem me perguntar as minhas ideias sobre tipo, o que é que eu concordo, o que é que eu discordo. E eles queriam que eu participasse, mas não era num sentido enriquecedor, era num sentido tipo, vamos preencher aqui que tu participas, temos uma jovem de 18 anos a participar. Óbvio que isso é um bocadinho uma situação tipo, a nível mais pequeno, mas que eu acredito que acaba por se refletir ao nível nacional. E também vejo que claramente eles cada vez aprendem muito mais a forma de chamar os mais novos. Então acaba por ser tipo chamar os mais novos para serem apoiantes e não participantes. Ou seja, eles estão a ser uma espécie de consumidores do momento e não protagonistas do momento. Ok, sim. Lara Silva. Eu também concordo. Acho que realmente ouvem os jovens. Existe cada vez mais espaços para isso, mas eu acho que quando chega à decisão final, às vezes há outras prioridades e não priorizam as necessidades de um jovem. E sendo eu jovem, penso no futuro, no meu trabalho, em ter uma casa. E acho que há falta de medidas para isso. Tudo bem, discutem, mas depois quando chega a hora da verdade acho que surgem outros interesses e que isso acaba por não acontecer. E acho que deve ser feito outro trabalho da aproximação dos jovens à política e, como falaram, existe os dois lados da moeda, existem mais espaços, mas também é preciso que os jovens também cheguem à frente e saibam que esses espaços existem. E acho que falta muita educação política, literacia política,
Por exemplo, tive uma cadeira de ciência política no meu curso e sinto que aquilo era o conhecimento que toda a gente devia ter e a maior parte das pessoas não está ao trabalho e acho que existe falta desse conhecimento para também acabarmos de ter medidas que nos reflitam, porque se nós também não chegamos à frente, também não sabemos... Os decisores políticos também acabam por também, se ninguém chega à frente, também vamos fazer o que nós queremos. Pronto, eu acho que falta muito também isso. Pronto, vocês até já estão a ir para a outra pergunta que eu vos ia colocar, que era, não é, que outras formas é que deveriam existir para aproximar aqui os jovens dos decisores políticos. Portanto, Branco, eu faço um 2 em 1 para ti, não é? Do género, os jovens são realmente ouvidos e que outras formas complementares é que deviam existir, que outros formatos é que deviam existir até para aproximar os jovens dos seus políticos. E é só que lembrarmos aqui algumas questões, que é, existem os Conselhos Municipais da Juventude, onde as juventudes partidárias, as associações e os jovens podem ser ouvidos. Há o Conselho Nacional da Juventude, há a Federação Nacional das Associações Juvenis, há o Conselho Consultivo, que também é feito por jovens, que apoia a Ministra da Juventude, há o Instituto Português do Desporto e da Juventude, todos espaços em que os jovens têm lugar e podem participar. Pronto, até para se perceber que existem esses espaços. Pronto, dentro desta realidade, não é? Os jovens são realmente ouvidos e também chama aqui um bocadinho a atenção para a opinião da Lara, da Bia e da Lara Afonso, no sentido em que há também aqui muita manipulação e muito show-off à volta disto, não é? Portanto, qual é a tua visão sobre estes dois quadrantes? Então, há um bocadinho de tudo, não é? Não podemos dizer que são totalmente ouvidos porque há muitas camadas de jovens que não se sentem representados, mas depois também não podemos dizer que não ouvem na totalidade, porque cada vez mais há políticas que tentam manter os nossos jovens em Portugal. Por muito que nós concordemos com elas, que sejam totalmente certas ou não, há uma tentativa de, não é? A Lara há pouco estava a falar da habitação e eu achei engraçado pela questão da habitação haver o financiamento a 100% e etc. Que depois também tem todos uns quês, não é? Mas há uma tentativa de... E claro que há sempre outros interesses que se levantam, porque apesar de tudo gerir um país acredito que não seja nada fácil. Ainda bem que não estou nessa posição, também não queria neste momento e acho que em momento algum da minha vida, porque acho que também é uma posição muito ingrata de todas as formas. Mas lembrei-me também muito de um projeto que eu participei no Porto. Eu sou do Porto e houve uma escola em particular em que eu estive envolvida num projeto em que era uma altura de eleições também, já não me recordo exatamente quais, mas levaram vários decisores políticos de vários partidos lá falar com os jovens e ter um debate em frente aos jovens, em que os próprios jovens colocavam as suas questões e as suas opiniões sobre determinados aspectos relativos à educação, relativos à saúde, relativos à habitação, ou o que quer que fosse que os preocupasse, relativos até, na altura, falava-se muito mais do que agora no PAN, e relativos também às preocupações ambientais e tudo, pronto. E sinto que esse projeto foi muito bom. O objetivo não era propriamente os políticos ouvirem os jovens, mas sim os jovens perceberem como é que a política formal acontece. Era aproximar mais os jovens da política formal. Isto foi feito numa escola secundária. Mas aquilo que eu reparei é que no final desses debates, os políticos podiam ir embora à vontade, mas eles iam ter com os jovens que lhes colocaram questões e iam perceber o que é que eles queriam dizer com determinadas coisas, porque tinham ali tipo 2 ou 3 minutos para falar, mas estavam mesmo interessados em ir ter com o jovem e perceber, ok, olha, o que é que tu quiseste dizer com isto e tu achas que aquilo... Pronto, e criava-se ali momentos de conversa que lhes tinham captado a atenção e quero eu acreditar que foram fazer alguma coisa com isso porque não tinham a obrigação nenhuma de ir ter com o jovem após aquele momento de debate, que era aquilo que eles tinham ido fazer e depois iam à sua vidinha, ok? Portanto, acho que cada vez há um esforço maior para isso. Acho que as escolas podem ser pontos de aproximação muito grandes com os jovens, principalmente porque muitas vezes são os jovens que levam para casa também aquilo que foram as ideias debatidas, aquilo que foi passado e que levam também de casa muita informação para procurar ter as suas opiniões, perceber o que é que se passa efetivamente no país, quais é que são as perspectivas.
Pronto, e aqui a escola como um local privilegiado para este trabalho, sem dúvida. Ok, e acho que ficou mais ou menos clara qual é a opinião de cada uma sobre esta questão. Para fecharmos, era deixar que cada uma partilhasse agora aqui uma ideia de força, não é? Uma ideia que pudesse encerrar uma ideia. Ok, e antes de nos despedirmos, vamos começar se calhar por ti, Lara Silva. Sim, a ideia que eu queria passar é que todos devemos nos informar, devemos ter consciência da importância que a política tem na nossa vida e não pensar, o meu voto não vai ter diferença nenhuma. Tem, porque a política acaba por afetar-nos a todos nós. E acho que também a sermos mais conscientes, a olharmos para outras realidades e perceber que o voto não me afeta só a mim, afeta aos outros. Por isso, informar-me, ver a forma como é que as coisas funcionam, para também perceber a importância do que é que o meu papel vai ter. E acho que também privilegiar muito voluntariado, participação juvenil, porque aí acabamos por criar uma consciência do que é o mundo. E acho que isso às vezes faz falta, olharmos para fora da nossa bolha. Bia, e tu? Uma última ideia para fecharmos. Eu acho que é que mesmo que o voto é a nossa voz e que quando não votamos deixamos que o outro decida por nós e que não podemos deixar isso acontecer e principalmente, como a Lara disse, que nos devemos informar mais e não apenas deixar de achar que o que o outro diz é o que está correto e irmos nós mesmos verificar e termos a própria iniciativa para fazer as coisas. Lara Afonso? Pronto, simplesmente que conhecer é ter poder e que acho que todo o processo de nos envolvermos na comunidade e principalmente nesta parte mais política é passo a passo, não é uma coisa que nós começamos e já vamos saber tudo. Então, se alguém que não participa em nada começar por uma coisa mais pequenina, vamos acabar por ter mais noção. Simplesmente que, pronto, é um processo e começar a estudar um bocadinho acaba por depois nos levar de uma forma bastante natural a evoluir nesse sentido e que isto não é algo muito obrigado, tipo, no sentido de que não temos que ter essa pressão para sermos o melhor a participar neste sentido, mas se formos fazer um bocadinho de cada vez, acabamos por nos sentirmos bem com nós mesmos, e o melhor participante na comunidade. Ok, para mim é mais, vamos ter sentido crítico e vamos continuar à procura, não nos vamos conformar com aquilo que nós temos à nossa frente. E pegando por aquilo que todas acabaram por dizer, vamos começar com os pequenos passinhos. Se calhar vai ser dentro do meu grupo de dança que vou passar aquela mensagem que é tão importante, de perceber que isto é um problema, mas há soluções e nós jovens estamos preocupados com isto. Bem, obrigado a todos aqueles que se deram ao trabalho de ouvir este primeiro podcast piloto do Signum Talks, Conversas com Significado. Bem, tu que nos estás a ouvir, se ainda não estás envolvido nas atividades da Casa da Juventude, se ainda não estás envolvido no Vila Escola de Poderes, na tua escola, no teu agrupamento, tens grupos de capacitação onde podes envolver, vem experimentar a arte, seja a música, seja o teatro, seja a dança, seja as artes visuais, vem experimentar o que é ter um grupo informal de jovens, o que é fazer mobilidades no estrangeiro e aqui também no nosso país, e vem fazer acontecer. E obrigado a todos e até a mais uma conversa com significado, até mais um Signum Talks. Obrigado a todos.